Sejam muito bem-vindos ao NapaCon. Hoje damos início a uma viagem que se espera muito bonita e muito feliz. Viagem essa que só faz sentido com as pessoas que estão do outro lado da câmara, com os nossos convidados incríveis e com vocês que estão desse lado. Então vamos a isto, agora sim. Sejam muito bem-vindos ao NapaCon. Luís, aleluia. Luís, muito obrigada, do fundo do coração. Quero deixá-lo aqui, enquanto estamos a gravar, que é mesmo um privilégio muito grande, com 20 anos, poder entrevistá-lo. Então, Verdade. Eu que agradeço o convite, obrigado, e é bom estar aqui. É também uma honra para mim. Muito obrigada. Luís, eu gostava de começar esta conversa com uma pergunta talvez um bocadinho arrojada. Quando olha para trás, qual é a primeira memória que tem? É difícil. Ou das primeiras, do Luís? É difícil. Há pouco tempo visitei um pouquinho a infância, visitei lugares onde vivi e veio-me à memória boas memórias daquela adolescência que eu passei no campo, em Algerus, com milhares de brincadeiras e de projetos, a cabeça cheia de sonhos. Talvez a melhor memória que eu possa ter é dessa adolescência, daquela que nós não sabemos o que é que nós vamos ser, mas queremos ser tudo e abraçar o mundo com uma força. E são as melhores memórias, são essas, de facto. Existe alguma memória de um Luís com 3 anos, 5 anos? Não, as melhores, as primeiras que tenho e que guardo, terei para aí uns 7 anos, 6, 7. Sim, a nossa memória humana é muito seletiva e então guardamos praticamente, tirando aquelas que são muito marcantes, dramáticas, a nossa memória preserva sempre as boas memórias. E uma boa memória aos 6, 7 anos foi ter o meu pai aos fins de semana, que ele já não vivia comigo, e 6, 7 anos, assim, abraçá-lo, sentir aquele calor. Luís viveu com o seu pai até que idade? Eu penso que até uns 2 anos, talvez, depois a minha mãe separou-se, porque, entretanto, o meu pai também faleceu depois aos 9, mas adoeceu antes e esteve afastado muito tempo. Mas eles tinham separado antes. E então eu tinha o meu pai aos fins de semana, filho único, todos os mimos eram para mim, aos fins de semana, quando ele vinha do hospital e podia passar comigo os fins de semana. E essa é uma memória muito, muito feliz. O Luís não teve uma infância, como já é público, com todas as condições do mundo, como outras crianças. E eu gostava de perceber, quando não se tem quase nada, o que é que falta verdadeiramente? Não falta nada, curiosamente. É curioso que nós criamos muitos estereótipos do que é bom, através das revistas, da comunicação, e hoje temos uma oferta extraordinária. O que é bom? É uma casa com piscina? É um carro de alta cilindrada? E, na verdade, nós somos felizes com aquilo que nós temos, porque é o nosso mundo. Por muito pequeno que seja, é o nosso mundo. Uma vez ocorreu-me eu tive um acidente de automóvel. Ia com a minha mulher, tivemos um acidente de automóvel. E, curiosamente, nós tínhamos 2 casas, porque estávamos ainda em mudanças, numa casa onde nós vivemos hoje, e o que nos ocorreu como conforto era 2 casas completamente diferentes. A dela era em Lisboa e a minha era em Setúbal. Curiosamente, não é? E como é que o Luís consegue sempre ver, não tendo o estereótipo de percurso saudável, facilitado, como é que se consegue ver beleza e conseguir ver sempre o lado positivo das coisas na mesma? É a forma prática de viver, como é que eu dizer, mais tranquilo. As pessoas que estão sempre muito ambiciosas é bom ser ambicioso em determinados aspectos, mas as pessoas que estão muito inconformadas consigo próprias, geralmente não são muito felizes e acabam por não absorver as coisas boas da vida, não é? É bom acordar de manhã, é evidente que nem sempre foi assim, nem sempre tive esta paz tranquilizadora, esta forma de estar. Essa paz veio de alguma coisa que aconteceu? Os dias acrescentam-nos também, acrescentam-nos alguma tranquilidade. Saber que o nosso trabalho vingou, saber que temos amigos, saber que temos uma família que nos ama. Portanto, isso são bases que sustentam a nossa vida, não é? Então sentimos em paz. Isso é bom, é tranquilo. Eu lembro aqui, uma vez fui a uma visita a Cabo Verde
com a minha mulher. Eu fui promover a Ilha da Boa Vista, fui escolhido, o Tuneca estava no auge e o governo de Cabo Verde escolheu o menino Tunecas, o Luís Aleluia, para promover a Ilha da Boa Vista. E aquilo era agora já um pouquinho mais desenvolvida com o turismo, mas naquela altura eram péssimas as condições, as pessoas não tinham nada. Não tão diferentes das suas, se calhar. Nós fomos a uma farmácia e havia dois coisas de algodão e mais um bocadinho de álcool. E eu lembro-me de Azita dizer, mas isto aqui é uma tristeza, porque é que não põe aqui um hipermercado? Mas depois pôr lá o hipermercado, mas depois não havia forma de consumo, não é? De rendimento para consumir. E, portanto, as pessoas são felizes dentro da própria, do circuito onde vivem. Eu não conheço, mas, por exemplo, eu sei que há paraísos como São Tomé e Príncipe, acho que é lindo. Acho que é lindo, é magnífico, acho que é paradisíaco. Mas depois as pessoas vivem dentro dos nossos padrões de vivência, não têm o carro de cilindrada, não têm... Mas se calhar também não é isso que precisam para ser felizes. Não. E se calhar muitas vezes, só naquela semana, somos muito felizes ali. Justamente porque nos aliamos daquilo que temos em supérfluo. Nós vamos acumulando, por exemplo, no nosso guarda-roupa, há um exercício muito interessante. Nós acabamos sempre de vestir quase sempre a mesma roupa. Porque nos fica bem, porque nos identificamos com o azul ou com o vermelho, mas é sempre ali. E depois temos, se calhar, mais de 60% do nosso guarda-roupa nós não usamos sequer. Não usamos nem deixamos os outros usar. Então, e somos ricos, somos felizes. Olhamos aqui, tanta roupa que eu tenho, mas depois não tenho. Não a visto, não uso. De onde é que vem esta noção tão grande de que o bem e a felicidade não está no material? Porque o Luís tem isto muito presente, sempre. Curiosamente, olha, isso talvez tenha a ver com a minha infância. Como disse a Joana, eu passei se calhar de um momento onde tinha algumas dificuldades económicas, vivia, não era uma barraca, naturalmente, mas era uma casa com algumas limitações. Mas depois passei, aos 10 anos, entrei numa instituição em que a filosofia assenta precisamente no conforto de que tudo aquilo é nosso. E eu gostava de ir aí também. Tudo aquilo é nosso. E então, de repente, eu passei de uma coisa que eu não tinha nada e passei a ser dono de uma imensidão, uma riqueza absoluta. Com só com uma regra, é que aquilo era meu e de mais 1000. Quem é que lhe passou essa regra? Não, aquilo faz parte da filosofia do Padre Américo, da Casa do Gaiato, e aquilo é executivo de tal forma, quando somos miúdos, e crescemos dentro daquela filosofia, que nos torna depois um pouquinho mais... Valorizam mais as coisas importantes, não é? Certo. O Luís foi para a Casa do Gaiato com que idade? Eu tinha 10 anos. Foi porque o meu pai faleceu e eu fui para lá. Agora, o mais interessante é, quanto mais nós somos desapegados dos bens materiais, mais conforto nós temos. E o Luís não apenas tem essa filosofia, como a leva para a praticidade dos dias. Portanto, o Luís desenvolve ações de solidariedade, está associado a causas de solidariedade. Sim, e preencho muito isso. Sou uma pessoa preocupada também com a sociedade, com aqueles que têm mais desfavorecidos. Não têm tanta sorte quanto eu tive, porque de facto eu acabo por ser uma pessoa muito privilegiada, beneficiada não só dentro das minhas relações que tenho dentro da sociedade, mas até no meu trabalho. Tive a sorte, tive o privilégio de trabalhar com pessoas que me ensinaram muito, gente muito generosa que me apoiou sempre. Quem foram as pessoas, as principais? Há tantas. Ao fim de 40 anos de carreira é difícil destacar esta ou aquela, mas há pessoas muito importantes na minha vida. Desde logo as que iniciaram comigo e que apostaram e acreditaram em mim, como o Carlos César, que era o diretor do Teatro de Animação de Setúbal, e que foi, de facto, um homem que trabalhou muito pela cultura em Setúbal, desde os ciclos de cinema, o festival de teatro, o teatro também como escola de formação de grupo de teatro independente.
E foi depois, com ele que deu os primeiros passos? Sim, foi. Depois a Luísa Barbosa, que eu conheci em Setúbal, e que acaba por me trazer para Lisboa, porque ela tinha, perdão, ela tinha muitas ligações com colegas e com teatros, portanto ela começou logo a fazer televisão. Okay. Entretanto, eu vim com ela praticamente para Lisboa e fiquei em Lisboa. Mas a primeira vez que o Luís contacta com o teatro, o Luís nunca teve assim a ambição de ser ator, não é? Não era assim uma coisa, eu nasci para ser ator. Não. É curioso porque eu nem podia ser ator, não é? Porque tive uma formação muito católica, muito rígida, em que as artes, no seu todo, as artes mais de palco, as performativas, eram um bocadinho, não eram muito aconselháveis. Como uma pessoa da sociedade, uma pessoa de casar e ter filhos, pronto, não era muito bem visto. E então, pronto, não, de todo estava afastado esse projeto futuro. Queria ser advogado, queria ter outra Quis ser padre. Quis ser padre. O padre tinha a ver com a influência do meio, pronto, eu fui criado ali, tinha a ver com isso, não é? Ainda fui sacristão. E porquê que Mas não? ali, curiosamente, na instituição, passámos por várias profissões. Também fui sapateiro, fui enfermeiro, sei lá, fui tanta coisa ali. Okay. Muito giro. E depois no ensino secundário é quando decide criar, não é, um grupo de teatro na sua... Sim, nós estávamos a viver um período assim pós-revolução, 25 de Abril, portanto havia uma juventude que era muito instigada, motivada à criação. E como eu já tinha algumas raízes também do teatro, aquelas performances que nós fazíamos, as atuações que fazíamos lá na Casa do Gaiato, então trouxe isso também para o grupo do Liceu e da Escola Comercial. E curioso é porque fizemos alguns trabalhos muito interessantes. Foi muito giro. E não só, e participar também da vida académica, participar nas campanhas para a Associação de Estudantes. E depois, como eu fui sempre muito ligado e tinha muitos amigos em todos os partidos, portanto eu sou apartidário, mas, embora seja uma pessoa que tenha uma participação cívica, claro. Pronto, mas sempre fui apartidário. Então tinha gente do PS e do CDS e do PC. E fazia o seu caminho. Assim, colava cartazes do PC, mas depois havia os amigos do PSD. Então também precisam de ajuda, então também lá ia. Pronto, estava ali, curiosamente não era a ideologia política que me motivava, mas era mais a participação cívica dos colegas e dos amigos e da juventude. E essa juventude foi muito motivada a essa participação, curiosamente. E depois dali é que vai para o Teatro de Setúbal, não é? É convidado para... Sim, porque eu e alguns colegas já trabalhávamos num grupo que eu criei. Eu e outros colegas, naturalmente. Mas fizemos uma récita numa coisa que era a pirâmide. A pirâmide foi quando veio os retornados de África, vieram sobretudo os da África, com as descolonizações e etc. Houve uma grande campanha, de norte a sul, de 24 horas de espetáculos de solidariedade nacional. Foi um movimento muito, muito giro, um movimento social de apoio, foi muito giro, da integração, porque precisavam de ajuda e cada um dava o que tinha. Nós participámos com o nosso grupo de teatro, então fui lá fazer uma peça e o Carlos César, que tinha organizado em Setúbal, viu e convidou-me, perguntou se eu não queria ser ator profissional. Eu disse que não quero. Agora, também havia, por outro lado, uma forma de eu garantir alguma autonomia, já tinha 18 anos, alguma autonomia. Espera aí, eu posso ganhar dinheiro, fazer aquilo que eu gosto, também é teatro, que é bom, mas pus como condição de continuar a estudar. E como é que a sua mãe viu o Luís Aleluia que de repente quer ser ator? A minha mãe queria me ver feliz em que fosse profissão. Agora, o curioso é que, quando ele disse que eu queria ser padre, ela disse que não. Ela disse que não. Não porque era filho único. Claro. Pronto. Mas, embora fosse católica, etc., mas não estava a ver o filho padre. Nem eu. Sinceramente, nem o próprio Luís. Não, podemos ser parte da igreja e de fazer outras claro. coisas. Eu não sou de ir à igreja. Vou quando não está lá ninguém, nem o padre. É? Quando está lá no silêncio, que eu gosto mais de estar. Porquê? Porque é mais, se calhar, mais reflexivo, consigo estar mais comigo mesmo. Mas tem a sua fé, o Luís tem a sua fé, não é mesmo? Tem, claro.
Acredito em Deus, acredito no Deus, não aquele que me apresentam, mas é com ele que eu converso. Muitas vezes aprendi uma coisa muito interessante, que cada um pode criar o seu próprio Deus. Que seja um Deus que lhe dê força de continuar, de ser positivo, de ajudar os outros. Que seja um Deus bom, é aceitável em qualquer religião, para qualquer ser humano. É sempre bom. É um amigo que nós temos ali, isso é bom. E depois daquele pedido, se queria ser ator? Não, eu pus como condição continuar a estudar. Ele disse, mas com certeza. O que ele não me disse é que o teatro embebeda, Nós entramos, pronto, e aquilo embebedou-me de tal maneira que aquilo era só para fazer de manhã, porque eu tinha aulas à tarde no liceu. Porque não queria deixar de estudar? Sim, eu tinha optado por Direito, já tinha iniciação ao Direito, já tinha Latim, já tinha não sei do quê, pronto, todas essas cadeiras. E, olha, por exemplo, a cadeira de Latim foi muito interessante, que eu tive logo 18 no primeiro período. Então era um bom aluno? Sim, no primeiro período. No segundo, depois tive 9 e depois chumbei com 3. Era um sinal. Por parte do teatro, porque eu também era um palhaço. Eu era o palhaço da turma, não é? Mas também porque depois o teatro começou a absorver outras energias. Foi aí que descobriu a paixão pelo teatro? Porque antes era assim uma coisa... Não, o teatro é uma coisa que se vai cativando e vai entrando de tal maneira que depois já não passamos sem ele. Isso acontece com qualquer coisa qualquer profissão onde nos sentamos bem, onde nos acarinham, onde nos protegem, estamos como peixes na água, desde que venha oxigênio, estamos lá bem, não é? Pronto. E depois de Setúbal, vai para... Depois de Setúbal eu venho para o Parque Mayer, para o teatro, para o Parque Mayer, para mais o teatro comercial. E daí ser mais ligado ao teatro humorístico, à comédia, à revista, pronto. Se bem que na minha formação tive outros autores, nós não fazíamos revista em Setúbal, mas depois... Há muita facilidade em associar os autores de comédia simplesmente a atores de comédia, não é? Há muito esse hábito, nós rotularmos os atores, e às vezes até há atores que depois fazem sempre a mesma personagem. Houve uma altura que eu fiz o Tonecas, depois era sempre o menino Tonecas. Pronto. Mas e como é que se consegue depois descolar dessa ideia? É muito difícil. Sobretudo quando as coisas estão coladas a uma imagem, que era o meu caso. Eu tive durante algum tempo, eu fiz mais televisão antes do Tonecas, com o Nicolau Breiner, com o Armando Cortês, fiz muito mais televisão, mais programas, mais diversidade, do que depois das lições de Tonecas. Foi muito difícil descolar. Descolei um pouquinho com os Beirais e depois com a maturidade em termos de imagem também. Portanto, já afastei um pouquinho a imagem do menino Tonecas, deixou aquela carinha de menino. Sim. De 30 anos. Também ainda tem um bocadinho. Ainda tem, mas já ninguém papava isso. E quando chega ao teatro de comédia, mais associado à comédia, o próprio teatro de revista, o que é o melhor do teatro de revista? O melhor do teatro de revista é nós agradarmos. O teatro de revista tem uma particularidade que o outro tipo não gosta. Como aquilo é por sketches, nós somos obrigados a fazer, sei lá, de 10 em 10 minutos outras personagens. Então, cada personagem fecha aquele ciclo e logo ali é ovacionado, ou não, mas até agora tem sido sempre. Mas isso é uma das particularidades. Então, em vez de uma salva de palmas só no final, ali levamos 2 horas, levamos palmas e aquilo nunca mais acaba. E isso talvez ajude. E depois também há a particularidade, nós podemos fazer, o ator de revista pode ir a vários registros. Pode ir desde ao dramático, porque há números dramáticos, que eu também fiz, ou mais cómico. Pronto, e depois tem também a crítica social, a crítica política, que é muito, muito interessante. E não é um choque de realidades muito grande sair ali do teatro de Setúbal e depois passar para o Parque Mayer? Para mim não foi, porque eu já tinha experimentado esse tipo de trabalho antes. Já na Casa do Gaiato nós fazíamos esse tipo de trabalho. Com sketches, fazíamos esse trabalho. E o curioso é que em Lisboa ninguém me conhecia. Aliás, eu até tinha mudado de nome.
Mudou de nome? Mudei porque era Luís Costa e foi um autor de revista que disse que eu devia mudar de nome, tinha um nome tão bonito, Aleluia, porque faz parte do meu nome também. O Aleluia é o seu último nome? Não, é o penúltimo, é da mãe. E eu era Luís Costa, porque o nome era o pai. Entretanto, o César de Oliveira disse, mas porquê é que você tem um nome tão bonito, porquê é que não muda? E o curiosamente é que eu fiz uma peça em Setúbal, em que até me saiu bem, que era o Tati Piru, uma coisa infantil, e houve um crítico que disse, bem, este ator, Luís Costa, de facto é um bom ator, mas ainda é muito verde, mas tem futuro, tem futuro. Pá, uns meses depois, eu estreiei no Parque Mayer, uma revista, assim, mas de onde é que vem este grande ator Luís Aleluia? Que ninguém o conhece de lado nenhum. Não. 6 meses antes ele tinha estado a ver uma peça onde eu lá estava. Portanto, mas eu fiquei, quando entrei no Parque Mayer, senti-me bem. E o curioso é que ainda estava no Teatro de Animação de Setúbal e nós fazíamos, o teatro promovia muito interação com os colegas de Lisboa, até para levar gente a Lisboa, a Setúbal e ao teatro. E eu lembro-me de o Carlos César, eu fazia trabalho de secretaria também, e ele disse, olha, vais entregar estes convites a Lisboa. Então andei pelos jornais, para o Correio da Manhã, Diário de Notícias, a entregar os convites, etc. E depois ao Parque Mayer, e lembro-me de ter entrado no Parque Mayer para entregar um convite à Dona Ivone Silva, que eu já admirava, não é? E depois eu olhava para aquelas fotografias de entrada e assim, eu um dia gostava de estar aqui. Mas aquilo era uma coisa, pá, longe de eu, mal eu sabia, pá, muito pouco tempo, se calhar nem um ano, eu estava lá também com a minha fotografia. Ainda esteve lá há alguns anos? Muito poucos, muito poucos, porque o Parque Mayer tinha o culto da vedeta. Hoje já não tanto, mas naquela altura tinha. Era a primeira figura de cartaz masculina, depois era a feminina, e depois era a figura de atração, a atração internacional. Portanto, aquilo andava tudo ali à volta das coisas. Não era... E eu vinha de uma escola em que primeiro está o teatro, o grupo. Portanto, é-nos incutido essa forma de trabalhar. Ainda hoje eu trabalho com as minhas equipas e o que interessa é o grupo, é a família, o que interessa é o resultado no final. Que ali não havia tanto essa prioridade? Não, ali não. Nós, muitas vezes, gente com talento, esse talento é anulado porque pode tirar o brilho às figuras principais. Na verdade, é um teatro comercial e essas figuras precisam de ter maior destaque porque são as que vendem bilhetes e suportam a companhia. Pronto, isto tudo é um jogo. E o Luís fazia parte daqueles que aos olhos... Já com muito talento para estar ao nível dos de cima, mas não podia estar ao nível de cima porque eu não vendia bilhetes. Portanto, tinha que estar ali... era um jogo muito difícil e quando eu percebi isso, disse, não é, eu não me sinto bem aqui, eu não consigo trabalhar em espaços ou equipas onde não me sinta bem. Porque, aliás, o teatro é tão nosso, vem tanto do nosso interior. O teatro e a representação, pronto, no geral, vem tanto do nosso interior, é uma entrega tão pessoal que nós precisamos mesmo de um bom ambiente para nós desenvolvermos. No fundo é como aos pintos, nós precisamos daquela luzinha acima para desenvolver, pronto, e criarmos, etc. E sermos bem alimentados. E os artistas têm essa particularidade. Precisam de mimo, precisam de... a Dona Linda Silva dizia uma coisa muito engraçada, que era façam uma festinha na cabeça. Não paguem, mas façam uma festa na cabeça. No fundo, os artistas são muito carentes, todos, na sua maior parte. E a necessidade das palmas, do aplauso, das flores, das cartas dos fãs, essa relação de dependência emotiva de outro faz com que precisemos de estar sempre num meio que nos seja favorável, onde nos sintamos bem, onde estamos em paz, tranquilo. E eu tenho a sorte, é um privilégio danado, de trabalhar com equipas fantásticas, que vou criando laços de grande relação. Que é o familiar. mais importante, Sim, num trabalho como sim. este, não é? E o Luís, para além do teatro, também fez várias coisas em televisão. Qual foi o projeto fora teatro, do meio televisivo, que mais o marcou? Bem, seguramente foram dois. As Lições de Tonecas é inquestionável pela projeção mediática que trouxe, pela alguma afirmação profissional no meio. Claro. Trouxe-me outras vantagens, foi aquilo como tinha convidados,
foi conhecer uma panóplia grande, um leque alargado, não só de colegas meus, com os quais eu não teria oportunidade de contracenar de imediato, mas que foram lá como convidados e com hoje ainda tenho uma relação de amizade, e outros também, desde jornalistas, outras profissões, e que foram muito, muito importantes. Ainda hoje eu tenho essas relações de amizade, sim. E é muito... Mas gente que eu admirava, Maria João Seixas, que era uma mulher intelectual, uma mulher ligada aos livros e à cultura. Outras figuras que passaram por lá e que me marcaram muito, que me marcaram mesmo muito. E depois colegas com os quais eu não teria oportunidade, ou pelo menos estar naquele papel de destaque num outro projeto. Já tinha trabalhado com outros. E o outro projeto que o marcou bastante? O outro projeto foi uma telenovela, que era Na Paz dos Anjos, que era a primeira telenovela humorística em Portugal e que eu tive a oportunidade de trabalhar com gente muito generosa, desde o Sr. Armando Cortês, trabalhei diretamente com a Dona Fernanda Borsati, que me ensinou muito, divertíamos muito, o João Perry. Foram momentos muito... E que tinha ali um papel muito interessante, que era... aliás, isto acontece muitas vezes. Eu agora já não tanto, mas eu entrava nos projetos quase como um acessório. Um acessório é assim, falta aqui um ator, então vamos chamar o Luís Aleluia. Então lá ia o Luís Aleluia fazer aquele trabalho. Só que depois aquele trabalho ganhava tanto pico de audiência que era necessário aumentar. E isso também lhe dava algum gozo, não é? Dava-me e afirmava-me também na carreira e afirmava-me perante os colegas e perante as empresas e os projetos. E é muito interessante. Isso aconteceu já em telenovela, aliás, pelo menos em 3 projetos. Foi Na Paz dos Anjos, em que eu entrei, pronto, porque tinha ali meia dúzia de falas ao princípio. Aliás, nos primeiros episódios nem sequer entro, porque o personagem só entra a partir do 20º mas episódio. O Luís vai. Mas assim. depois é ele que resolve toda a trama ao fim do 100º episódio. É ele que resolve aquela forma. Torna-se muito rico, dá dinheiro a toda a gente, enfim, torna-se ali uma figura não deixa muito de ir, importante. Não é? Mesmo quando são Nos Beirais aconteceu a mesma coisa, curiosamente. Foi o projeto mais recente, em que era o GNR da aldeia, mas de repente, quando foi necessário crescer, tiveram que criar um posto da GNR para depois virem mais GNR. Então ele tornou-se também com o seu decor próprio. Normalmente não tinha decor. É muito engraçado. E, entretanto, ao longo de toda a sua carreira, já merecia uma bela homenagem e foi feita há muito pouco tempo uma homenagem a Carnide. Eu agradeço à Junta de Freguesia de Carnide. A Junta de Freguesia de Carnide é uma junta de freguesia muito dinâmica. É uma comunidade que preza muito pela cultura, defende. Aliás, é ali a sede de, penso, 4 ou 5 grupos que têm uma atividade cultural muito interessante. Não só de teatro, mas depois de outras atividades. Agora, a Junta de Freguesia, todos os anos, pelo Dia Mundial do Teatro, destaca uma figura do meio artístico. E é para mim um privilégio muito grande este ano ter sido eu a pessoa de referência, quando depois eu tenho figuras e colegas meus que eu olho para aquilo e, aliás, esta escultura do Carlos Matos está lá, no Jardim das Pimenteiras, em Carnide, e ao lado estão variadíssimas outras culturas diversas, de outros autores, e que homenageiam justamente diversas figuras. Temos a Dona São Joel Lapa, Margarida Carpinteiro. Estava à espera deste reconhecimento? Não estava. Aliás, eu venho de uma geração em que estas homenagens são feitas a título póstumo. Portanto, é muito... É uma coisa... É aqui uma luta. Ainda não morri, já me estou a fazer isto. Isto porque eu, culturalmente, durante um tempo fui crescendo assim. Fui sempre às homenagens dos outros que já morreram. Acontece que a Junta de Freguesia de Carnide, e outras, felizmente, há uma outra geração que está a tomar conta desta nossa cultura e que tem uma outra postura em relação à atividade cultural e acha que os artistas devem ser apoiados, aplaudidos, agraciados em vida, quando podem e quando têm as suas faculdades mentais intactas, o que é o caso por agora. Infelizmente nós vemos agora homenagens, as pessoas, já não é tanto a título póstumo, pronto, mas é agradável. E depois é agradável que eles fizeram ainda mais,
que é o costume. Eles depois fazem também um apanhado das carreiras e assim fazem uma pequena peça de teatro. E é tão estranho estar a ver um bocadinho da nossa vida profissional, estar a passar ali e um espetáculo construído, feito por gente nova, que foi pesquisar, alguns que não conheciam, mas quem é este fulano? Olha, temos de trabalhar sobre o Luís Aleluia, mas quem é o Luís Aleluia? E é muito interessante porque nós geralmente não nos relacionamos no nosso cotidiano. É muito engraçado. Muito. E para se construir uma carreira destas, acredito eu, acho que é sempre essencial ter pilares na nossa vida, não é? Porque os caminhos mais ainda nesta área não são fáceis. Quem são os pilares da sua vida, se é que os conseguem identificar? Olha, eu assento isso em 2 ou 3, sobretudo na criação dos valores, do caráter, em que é preciso fazer qualquer coisa, agir. Todos nós devemos agir. Aliás, nós estamos aqui a agir. Podíamos estar quietinhos, confortáveis. Não, vamos inovar, vamos fazer coisas diferentes, vamos fazer mais um programa. Este é o primeiro programa desta... E eu fico feliz por ver projetos a nascer. Portanto, já vem dessa minha postura, que me foi incutida, de que é preciso fazer, agir, não ficar à espera. E depois houve algumas pessoas que atravessaram o meu percurso e quais que me ajudaram, sobretudo a criar as estruturas, sobretudo na humildade, perceber os outros, ouvir os outros, construir com os outros. Quem foram essas pessoas? Quais são esses valores? Estou a falar do Aníbal Silva, do Sr. Camilo de Oliveira, do Carlos César, naturalmente. São valores muito profundos, não é? São, Tem que nos ser... Sim, e que devemos marcar a diferença em relação aos outros. Devemos marcar por qualquer razão. Fica um bocadinho uma coisa muito estéril, uma vida estéril. Nós chegarmos, por exemplo, aos 80, olhamos para trás e o que é que eu vou deixar aqui? O que é que eu deixei? O que é que eu fiz de diferente? O que é que me deram e eu transformei? No fundo é o que nós todos temos que fazer, não é? Os nossos pais dão-nos um legado, dão-nos as bases e nós depois temos que amassar aquilo e voltar a fazer outra peça. É como com aquele barro que nos deram, nós fazemos qualquer coisa diferente. O seu pai chegou a ser uma das pessoas que conseguiu passar esses valores? Porque Quem? O seu pai chegou a conseguir passar esses valores? Não, infelizmente não. Eu vivi muito pouco tempo com ele e as poucas memórias que guardo são essas. Memórias de um afeto muito intenso, uma entrega intensa, sobretudo de alguém que sabe que vai sair cedo de cena, que vai ter que sair mais cedo. Eu acho que ele tinha essa percepção. Portanto, os momentos de afeto foram sempre muito intensos em relação a ela, em relação a esse. Agora, em relação ao pai. Agora, a mãe também não, curiosamente. A mãe sempre me deixou muito livre. O importante é seres feliz, faz o que quiseres. Mas essa liberdade às vezes não dificulta? Dificulta se nós não tivermos bem presente o que é que o conceito de liberdade representa para nós e de nós dentro dos outros, não é? Curioso, nós todos nós individualmente achamos que somos o suprassumo da batata. Eu sou a Coca-Cola do deserto, eu sou a última bolachinha do pacote. E na verdade não é. Não somos nada. Nós não conseguimos existir sem o outro. Não temos hipóteses. E inclusive já houve até experiências de ermitas e etc. Mas depois, mesmo no caso do ermitismo, o que nos leva é sempre à reflexão. E a reflexão não conduz dele, conduz não se projeta no futuro, porque só nos conseguimos projetar no futuro com os outros. É completamente impossível, porque precisamos dos laboratórios, precisamos dos conhecimentos dos outros, de matemáticas, de ciências, de tudo. Precisamos de cada um deles individualmente, como abelhinhas. Quem são as suas abelhinhas? E as minhas abelhinhas são todas as pessoas que convivem comigo e me ajudam no dia-a-dia, no meu cotidiano. Se calhar a tornar-me melhor, aquelas que me dão o mel, aquelas que me dão a festinha na cabeça, gosto muito do seu trabalho, aquelas que me dizem que eu não gosto do seu trabalho. Também é importante dizer. E quando dizem não gosto do seu trabalho, não consegue lidar bem com esse feedback? Antes não conseguia, nem sequer com as críticas. Ficava muito magoado. Sobretudo quando as críticas não são sinceras. Porque, infelizmente, o ser humano também tem esse defeito, muitas vezes.
lá está, como nos achamos a bolachinha do pacote, achamos que esquecemos de colocar no lugar do outro. Então só vemos o pacote deste lado. Então, tudo o que analisamos para além de nós é sempre dentro do que nós, do que nós sabemos, do mundo, E às do vezes nosso também é a nossa mundo. insegurança, não é? Muitas vezes é a insegurança e faz com que se rebata o outro e se rebaixe e que se anule o outro, justamente para podermos sobressair. Mas o que acontece é que as tais abelhinhas que nós conseguimos e que nos dão a festinha na cabeça e que nos dizem vais bem, e sobretudo quando nos dizem vais mal, mais quando nos dizem vais mal. Vou aqui dar 2 exemplos muito interessantes relacionados com a carreira. Tenho um amigo meu que foi ver uma peça de teatro que eu ia, muito bem, palmas para aqui, palmas, vai flores, ai que bem tu vais. E depois, no final da peça, palmas, grande ator que tu és. E depois há um fulano que vem ter comigo e diz assim, olha, não foste bem naquela cena. Eu caiu-me tudo. Caiu-me tudo, como é que é possível? Toda a gente a dizer que eu fui bem, agora vem-me esta vez a dizer que eu não sou o apto. Então explica, eu disse, então, mas diz-me como é que eu faço. Então ele disse-me como é que eu havia de fazer. E a peça ficou muito melhor. O meu trabalho ficou muito melhor. É curioso. E porquê? Porque eu tive a humildade de lhe perguntar como é que ele via que eu devia de fazer aquela cena. Outra vez foi no Mauros do Tonecas, eu andava bêbado com o Tonecas, 30 e tal anos, sou o melhor do mundo, 1 milhão e tal de espectadores, ai que bom que eu sou. E houve um senhor que disse que ia ter comigo, porque as edições de Tonecas não agradava a toda a gente, claro, graças como a Deus. tudo, não é? Como tudo, ainda bem que é assim. E então, o senhor que veio ter comigo disse assim, olha, é assim, não gosto de si e não gosto do seu trabalho. Assim. Não gosto do seu trabalho e não gosto de si. Não gosta de mim por causa do meu trabalho. E eu fiquei, como era? Não era normal uma pessoa vir ter comigo e dizer que não gostava de mim. Tinha até exemplos ao contrário. Toda a gente gostava. E perguntei-lhe, tu não gosta de mim porquê? Porque você faz aquele papel lá daquele Palerma da escola. Não sei, espera aí. Mas não foi uma crítica muito construtiva. Exato. Não foi, mas ele só vai por ali. Disse assim, olha, é assim, ainda bem que me está a dizer que não gosta de mim, porque isso faz com que eu, a partir de agora, redobre a minha atenção no meu trabalho, porque um dia possa dizer, eles nos encontrarem e dizer, olha, já gosto de si. Isso assim, não é preciso passei a gostar de si. Continua a não gostar das lições de Tonecas, mas passei a gostar de si. E o que é que eu fiz? Não fiz nada. Ouvi-o. Foi só ouvir. Aquele senhor tinha qualquer queixa. Se calhar alguma coisa naquele serão, alguma piada que ele não gostou. Eu só o ouvi. E ele, por causa daquela piada, por causa do meu trabalho, porque os atores muitas vezes fazem trabalhos que não têm nada a ver com aquilo. É o nosso trabalho. Mas às vezes eu digo coisas que, agora já posso dizer, olha, não me sinto confortável a dizer isto. Sobretudo no humor. No humor tem muito isso. Muitas vezes temos que magoar. E eu não me sinto muito confortável a magoar ninguém, nem a referir ninguém, pronto. Mas hoje já posso fazer isso, dizer, olha, não me sinto confortável, e muitas vezes o autor diz, então muda, ou muitas vezes não, olha, mas eu quero que digas, pronto, paciência, tudo bem. Mas isso acontece muitas vezes. E muitas vezes, sobretudo em televisão, acontece que nós não podemos mudar os guiões, não é? Porque aquilo depois... Mas o Luís tem essa capacidade muito grande de se pôr no lugar do outro, inclusive quando é uma crítica desconstrutiva, que era o que era esse caso. Sim. E isso faz com que o facto de nós conseguirmos pôr-nos no lugar do outro e imaginar como é que aquela pessoa se sente ou se sentiria se eu dissesse isto desta maneira, é desconfortável, não é? Fica feliz, não fica? Pronto. Isso ajuda-nos muito também a construir-nos a nós próprios, não é? E voltando ali ao bocado esta materialização da sua vontade de ajudar, corrija-me se estiver enganada, tem juntamente com a Zita, a sua mulher, uma loja que disponibilizou para pessoas que estão em situação de sem-abrigo, correto? Sim. Para estarem lá? Sim. E como é que isto, de onde é que vem esta ideia e como é que é recebida? Olha, isto é muito engraçado. Nós quando fazemos bem aos outros, somos um bocadinho egoístas, porque depois temos estas coisas. Olá, obrigado, ai que bom. E ficamos, ai que bom, olha que importante que eu fui para aquela pessoa. E não fiz nada. Pior é aquelas velhotas que estão à porta da igreja e o padre deixa-as lá estar. Mais valia convidá-las lá para dentro. E aí, isso é que seria mesmo católico.
no fundo, já que estamos a falar nisso. Mas nós, quando fazemos bem ao outro, até quando retribuímos, quando dizemos bom dia, e depois temos que nos dizem bom dia com um sorriso, ei, que bom, já ganhei o dia. Eu também próprio me sinto bem com aquela retribuição. Impacta-nos, não é? Agora, veja bem, nós tínhamos uma casa que é uma casa grande, uma antiga padaria, uma coisa enorme, e aquilo tinha sido comprado para fazer armazém da loja, que depois acabou por não se fazer. Entretanto, acontece que eu, de 6 em 6 meses, tinha que estar a pôr a caliça na parede, porque aquilo estava fechado, não havia circulação de ar, não sei o quê, estava sempre a entrar em obras. Olha bem, então, porque é que eu não entro em obras? Então, eu vou deixar, num contrato comodato, uma instituição entrar aqui, porque precisava de servir as refeições, preparar as refeições, é o CASA, o Centro de Apoio aos Sem-Abrigo, e então eles utilizam o espaço, eu não me preocupo mais com a caliça, porque nem com as pinturas, nem não sei do que, eles próprios tratam disso, para manterem o espaço agradável, e pronto. Então servimos as duas causas. Eles fazem bem, eu faço-lhes bem. E não sente necessidade de receber os créditos da sua ação? Não, porque os créditos recebo eu na minha consciência, porque me sinto bem, tranquilo, porreiro. Olha que bom. É bom, sinto-me bem. Independentemente disso, eu vou com a minha mulher, ela faz parte da ReFood. À quarta-feira, lá vamos nós com o carro, buscar comida, aquela comida. Olha, por exemplo, há instituições, que é o Hospital da Ordem Terceira, ali no Chiado, faz todos os dias um tabuleiro de comida para oferecer. Isso é um gesto maravilhoso, de uma empresa privada, que está ali para lucros. Não. E a sua mulher embarca consigo nestas aventuras? Não, neste caso sou eu a embarcar com ela. Exato. Levo consigo. Pronto, e vamos carregar aquela comida, e depois sentimos que aquele gesto foi tão bom para nós, dá-nos uma apazigua, mas depois é tão bom saber que aquela comida vai servir pessoas que têm dificuldade. E que eu posso fazer isto neste momento, não sei se um dia vou precisar que alguém faça por mim, não é? Pode não ser a comida. Claro. Pode não ser a comida, pode ser, se calhar, que me abra uma porta porque os ossos já não servem. Ter noção de que não sabemos o dia de amanhã e que não somos mais do que ninguém, não é? Exatamente. E agora, eu gostava de vir aqui à sua família, que acredito que também seja... O Luís construiu também a sua família, não é? A Zita, que está cá hoje também, que sinto que o acompanha. Qual é o papel aqui? Como é que se conheceram, primeiro que tudo? Olha, foi muito engraçado. Eu já estava no Teatro de Animação de Setúbal, de uma das funções, e que o Carlos César me atribuiu foi fazer não era bem dar aulas, mas no fundo era coordenar um curso de teatro. E sobretudo o que é que ele queria que eu fizesse? Pela juventude, eu tinha 18, uma vez que eu estava no liceu, eu fosse às escolas conseguir motivar jovens para vir ao teatro e fazer eles próprios formação. E a Zita era aluna de uma outra escola, nem nos conhecíamos sequer. E ela apareceu, inscreveu-se e pronto, eu dei a formação. Já há muitos anos. Já há muitos anos, pai, há 40 anos. 40 anos. E depois, pronto, mais um grupo de pessoas, éramos jovens todos, não é? Eu com o apoio do Carlos César, naturalmente, e fiz ali uma formação muito breve. Aí? Muito breve. Sim, com o apoio do FAOS, que era um instituto que nos ajudava também, que dava alguns... E também para ganhar algum dinheiro também. Claro. Dar um curso, um workshop, no fundo, era aquilo, um workshop, não é? Exato. A representação, etc. Muito interessante. E depois reparámos no outro. Eu reparei nela, ela não reparou em mim. Ai, não reparou não, em si. É normal isso. É normal. E como é que ela depois reparou em si? Porque eu, por insistência... Mas o mais engraçado é que depois desenvolvemos alguns projetos, inclusive termos um bar no Festival do Teatro, termos um bar também no Teatro Bolso, em Setúbal, um bar de apoio, aqueles bares com os cafezinhos e os salames, os sandes e por aí fora. E fomos desenvolvendo esses projetos, foi muito giro. E um dia mais tarde tiveram também os filhos, resolveram adotar tal como o Luís, não é? Sim, mais tarde. Isso já é um outro projeto, um projeto mais... Um projeto de vida. Já é um projeto de vida lá mais maduro, não é? E do qual nos preenche bastante, claro. É difícil ser pai, Luís? Isto é uma pergunta muito honesta.
É muito difícil. É muito difícil por uma razão, porque carregamos muita responsabilidade. Achamos que há pais que não tanto, mas dentro de uma geração há pais que, como é que eu dizer? Sobretudo na minha, sou um pai retardado. Retardado não é de juízo. Sim, claro. Mas retardado é assim, em termos de geração. Eu acho que sou demasiado velho para ser pai. Neste sentido, acabo por trazer valores que me foram incutidos há muito mais tempo e que já não são consentâneos com o que vivo de hoje. Repare que nós hoje atravessamos algumas dificuldades que os pais atravessam e com as quais eu tenho dificuldade também a lidar. É, por exemplo, as plataformas digitais, a vida muito mais agitada, o sair à noite, o querer já com 16 anos beber um shot com os amigos e saber que há pais, faz muita confusão, que há pais, por exemplo, Que dizem que sim quando nós dizemos não, que dizem que sim, nem sabem onde é que estão os filhos, mas muitos não sabem e sabem mesmo que não sabem. Há outros que não, que são enganados. Vou para casa estudar para ali ou estar. Há outros que não, que são tão libertos desses medos. E o que assusta muito na minha relação de pai é justamente isso, é tentar incutir uns valores que às vezes eu tenho receio que já sejam um bocadinho obsoletos. Repare, nós quando estamos a incutir valores, estamos a condicionar outro ser humano. Estamos a formatar aquela pessoa para uma vida que, afinal, aquela vida já não é a mesma que eu tinha em perspectiva há uns anos atrás. A gente não pode dizer, não vais à internet, cuidado com a internet. Não, eu tenho é que arranjar, se calhar, maneira de dizer ou tentar arranjar forma de o proteger em relação àquilo, porque aquilo vai ser, de facto, o futuro. Não podes dizer, não pegues no livro da escola. Qualquer dia não vai haver livros de escola. Aliás, os exames já vão passar a ser para a internet, não é? Por estas coisas digitais. Portanto, o meu medo é sempre isso, é estar a formatar seres humanos e estar a prepará-los mal para o futuro, não é? Porque os filhos são esponjas e absorvem sempre aqueles que eles acham que são as suas referências. É curioso, ontem estava a ouvir uma entrevista de alguém que dizia uma coisa muito curiosa. Nós, quando formatamos as pessoas, nós colocamos muitas expectativas no pai. O meu pai é que sabe, a minha mãe é que diz. Não, os meus pais, a minha família é que é. E só mais tarde, há uma altura da revolta. Afinal, quando começamos nas faculdades, afinal não era bem assim, meu pai estava enganado, a minha mãe estava enganada. Só voltamos a dar-lhes razão a partir dos 30, 40, quando eles próprios já se assumem no papel do pai. E então aí volta aquela cena outra vez. Eu tenho que formatar. Mas agora é a minha responsabilidade. O Luís chega a esta conclusão deste caminho que nós percorremos, porque também passou por isso, porque vê passarem por isso. Foi com 30, 40 anos que também percebeu melhor os pais. Dou-lhe um exemplo muito... Eu não fui criado com a minha mãe e com o meu pai. Fui criado até aos 9 anos, eu tive a minha mãe. E nunca percebi porque é que eu fui abandonado pela minha mãe se ela estava viva. E fui um adolescente revoltado, fui um adulto revoltado até aos 30, até perceber que o que a minha mãe fez foi um ato de amor do mais forte, do mais veemente que se pode ter. Repare, uma mãe não é abandonar o filho, é dá-lo ao cuidado da outra pessoa e não ter os abraços, e não ter os beijos, aquilo que as mães gostam, não é? Aqueles bracinhos, não é? Isso deve ter sido tão doloroso durante um tempo. E só mais tarde é que percebemos, quando também nós temos que desistir de qualquer coisa. Quando começamos a desistir de coisas da vida, bons projetos, olha, não posso comprar aquilo, olha, tenho uma ambição e não posso. Quando começamos a ceder nós as cedências, começamos nós a deixar para o lado porque não podemos, aí é que começamos a avaliar. E mesmo assim, nos gestos de amor tão profundos como este, de uma mãe e filho, uma mãe largar um filho, é difícil de avaliar, sobretudo num homem. É muito mais difícil, acho eu, não passar por isso. Do pai, do homem,
é mais difícil. Porque há ali uma relação umbilical entre mãe e filho que um homem nunca lhe passará pela cabeça em termos de entendimento. É uma coisa, não sei, não é só biológico, é mágico. E é muito curioso. Por exemplo, acho de uma nobreza tão grande e tenho uma admiração grande para aquelas mães que têm que abrir mão dos seus filhos para lhes dar um melhor futuro. Como a sua. Exatamente, foi como aconteceu. Isso é uma nobreza extraordinária. E eu hoje passei a amá-la ainda mais. Se já amá-la, se era um rapaz revoltado e não sei do quê, mas espera aí, é ao contrário. Ela passou de facto a ser uma heroína. Que bom, Luís. Eu vou gostar de falar consigo. Não queria deixar de falar aqui da sua produtora. O Luís é notório ao longo do seu caminho que vai atrás das oportunidades. Esta produtora nasce como uma prevenção para a falta de trabalho, para a instabilidade da área? Sim, para a intermitência, sobretudo. Eu ainda estava no Parque Mayer e eu fiquei algum tempo... Depois eu saí do Parque Mayer e andei em digressão com algumas companhias. E depois surgiu uma coisa que me deixaram pendurado, prometeram-me um projeto e, por qualquer motivo, zangaram-se, houve ali uma zanga, e eu depois fiquei em casa. Eu não era rapaz de aparecer, a perguntar, olha, eu estou aqui, não consigo. Sou muito introvertido também para fazer isso. E os artistas, geralmente, eu sou mais prático e consigo melhores resultados a pedir para os outros do que para mim próprio. Eu acho que somos todos um pouquinho assim. E eu não pedia para mim. Fiquei em casa à espera do telefonema, até que um dia vinha na rua e um colega disse, então vocês vão estrear agora no dia seguinte, ou não sei o quê, ou para a semana. Eu disse, não, ainda estou à espera comigo para começar os ensaios. Não, olha que a peça vai estrear para a semana. E eu fiquei, a peça vai estrear para a semana? Então, tinham-me castigado por uma postura que eu tive, pronto. E eu disse, bem, isto não vai acontecer mais, porque agora sou eu que vou marcar os dias de estreia. Pronto, e a partir daí formei uma equipa, ainda andei com outros a fazer, mas que depois via aquilo muito pendurado, muito mal, não sei o quê, depois eu consigo fazer melhor que isto e ganhar o meu dinheiro. Pronto, então foi isso que me motivou a criar uma empresa. Criei uma empresa com muitas dificuldades, vi também e tive a sorte de ter colegas que me ajudaram muito. Isso é que é essencial, não é? Sim, eu procurei sempre gente que trabalhasse comigo que estivesse desempregada. Os atores, os técnicos, já era diferente, porque a maior parte dos técnicos não tem esta intermitência da imagem. Pronto. Mas então, mesmo os técnicos eram nossos contratados. Nós tínhamos, há muitos anos, havia uma altura que havia uma companhia, que era a companhia de Rafael Oliveira, que fazia digressões pelo país, inclusive com teatros que montava, assim como as praças de touros, eles levavam teatro e montavam, onde passou também a família, ou pelo menos dessa atividade, da Dona Eunice Munhoz, vinha dessa, Dona Manuela Maria, portanto, são pessoas que vinham de uma geração e que eu mais tarde recuperei. Eu tinha uma companhia de teatro que fazia digressão pelo país e que trabalhávamos todas as semanas e ganhavam ao domingo. Ao domingo, como no teatro. E assim conseguiu assegurar que não estava sempre dependente de alguém, não é? Nunca fiquei dependente, eu é que escolhia com quem eu queria trabalhar. Eu, geralmente trabalhava sempre com os mesmos, e ainda hoje trabalho com os mesmos, e custa muito que eles depois percam as suas faculdades e já não possam corresponder da mesma forma, mas é muito interessante. Eu tive muitas figuras de referência a passar pela minha companhia, pelo meu trabalho, e que me ajudaram muito. Eu falo de Dona Dora Leal, falo de Zé Barbosa, Sr. António Calvário, de João Abreu, do Sr. Carlos Coelho, de Olinda Rodrigues. São nomes que provavelmente ao espectador não diz nada, mas que dentro da nossa referência de teatro e de televisão são pessoas e que eram muito importantes, e ainda hoje são, no panorama. A Dona Anitta Guerreiro, gente que eu contratei, que trabalharam comigo e, sobretudo, que estiveram sempre ao meu lado nos bons momentos em que eu partilho. Eu partilho também quando são bons momentos, e tiveram sempre nos momentos menos afortunados. Tivemos crises no teatro
e que foram muito difíceis de ultrapassar. E além disto tudo, Luís, ainda surge aqui um curso de comunicação. É verdade. Conte-me tudo, Pois isto é. é a minha grande Pois curiosidade. é, engraçado. O curso de comunicação tem a ver com... Eu entrei para a direção da Casa do Artista e vi que aquilo não tinha... Uma uma área deficitária era a comunicação. Sim. A ideia que passavam para apoiar-te não havia comunicação com o exterior. E é por isso que decidi ingressar no curso de comunicação. Tinha também tempo livre e não sei porque é que eu tinha tempo livre, então propus-me a fazer o curso de Ciências da Comunicação. Já terminou? Ainda não, porque o que se passa connosco, quando eu não estou ali para ter o canudo. Claro, já não vai ali pela licenciatura. Não, e depois o que acontece? Acontece que agora, por exemplo, na história da pandemia, em que as aulas eram online, era aquela hora online, não sei o quê, podia. E depois tem a ver com o meu trabalho. Muitas vezes eu não posso ir às aulas, não dá tempo. Agora, que dá muito prazer trabalhar, estudar, aprofundar e, sobretudo, perceber. Eu estou dentro de uma profissão, eu acho que é um curso que eu aconselho a todas as pessoas que estão ligadas à comunicação. A todas. O seu trabalho, o trabalho da Joana, os técnicos, os jornalistas. Os jornalistas é uma ferramenta fazem essencial. Formação técnica. Mas os atores muitas vezes não têm. Os atores têm a sua formação técnica de teatro e etc., mas depois não passam, sobretudo pela área da comunicação. A importância da entrevista, porque é que a entrevista é abordada desta maneira ou naquela, a importância da imagem, qual é a força que os artistas têm, como é que nós comunicamos, é muito curioso. Por exemplo, fazer televisão hoje já me dá outra perspectiva, perceber que eu sou um mero parafuso no meio daquela parafernália toda. Dá-lhe uma noção que não está no centro, há todo um mundo. Há todo um mundo, ao ao contrário volta, do teatro, que é a essência, que é o cerne, em que o ator, independentemente de ter uma equipa por trás, mas ele próprio, ele está ali e aquilo tem que correr bem. Se ele estiver rouco e se for a peça só com ele, não pode fazer. Na televisão é muito curioso. E agora, é muito interessante, que é a indústria da mentira, que é muito curioso. As pessoas olham, por exemplo, para um filme e aquilo não existe, aquela imagem, aquilo são fotogramas atrás de fotogramas e é a percepção humana que dá... E o curso acaba por parece que aquilo dar... E não é, aquilo são fotografias Exatamente. atrás de fotografias. Portanto, aquilo é a indústria do engano, é mentira, não é? E a própria televisão, um realizador consegue, através de um plano, dar maior foco ou menos foco a uma questão qualquer. E é interessante que o Luís foi à procura desta noção, através de um curso, não para de lutar, não para de estudar, e isso é mesmo muito giro de se ver, mais ainda para nós que também estamos a dar os primeiros passos, perceber como há pessoas que não deixam de lutar, não deixam de procurar, não deixam de querer ser mais para os outros e de melhorar. Luís, estamos a aproximar do fim. Tão bom. Eu ficava aqui a noite toda, é verdade. E depois falo muito. Graças a Deus. Eu devia dar respostas mais curtinhas. Não. Devia ser exatamente como é o nosso único requisito. Vamos para a pergunta final. O que é que na sua vida não aconteceu por acaso? O que é que não aconteceu por acaso? Lógico que é o nascer. Não é? E muito provavelmente o que não aconteceu por acaso. Eu tenho um lema na vida que é: nada acontece por acaso. Nada. Também eu. Mas é nada. O facto de nos encontrarmos aqui provavelmente abrirá outros projetos. O facto de nós iniciamos aqui um ciclo de nos conhecermos, não nos conhecíamos. E dou-lhe já os parabéns pela condução da entrevista. Obrigada. E pelo programa. Agora, nada acontece por acaso. Até mesmo aqueles períodos ou aqueles incidentes que nós vamos tendo na vida, cria-nos depois abre-nos outras portas. Algum momento consigo identificar que foi a sua viragem? Tinha de ser, ou alguém que tinha de aparecer? Não há um caso. Olha, vou-lhe dizer uma coisa muito curiosa. Eu um dia estava... Isto também me liberta também das coisas. Nada acontece por acaso. Eu nasci nesta família, se calhar com estas dificuldades, e se calhar obriga-me a ser um lutador. Pronto. Já assim num abstrato. Agora, acontece uma coisa muito curiosa. Um dia aparece na televisão uma coisa assim. Como é que é? Um livro, oferecemos este livro, Força para Viver.
Oferecem. Ninguém dá nada a ninguém. Mas está bem. Havia lá uma morada e eu sei, sim senhor, um telefone. Sim senhora, então manda-me para cá o livro. Mas fiquei naquela, agora o que é que eles vão vender? 1/3, 2/3, não sei o que é que eles vão vender. Nada. Não venderam nada. Mandaram-me um livro pelo correio e não me pediram nada. Achei aquilo muito estranho. Está bem. Comecei a ler o livro. E o livro é o quê? Que é muito curioso. É, de facto, um despreendimento total. Perceber que não vale a pena nós fazermos força para que as coisas aconteçam. E quanto mais força a força que eu faço para ganhar o Euromilhões, se todos nós conseguíssemos ganhar o Euromilhões com a força que fazemos, não havia dinheiro para distribuir. Não. Então, um dia vamos ganhar o Euromilhões. Agora, o mais engraçado o que é o nosso Euromilhões? É depois ter aqueles milhões todos e depois não saber o que é que fazemos aquilo. Andarmos todos à facada, levar 2 tiros, sermos assaltados. Isso é o Euromilhões. Não. O meu Euromilhões, se calhar, é a minha família, é a minha felicidade, é a minha casa. Isso é que é o meu Euromilhões. É muito curioso. E aquilo assenta, sobretudo, numa coisa. Pede e ser-te-á dado. Acredito é a figura de Deus, mas é um Deus que nem a gente não fala, oh meu Deus, não é nada disso. E o rezar não é o que é o Pai Nosso, não é a Ave Maria, o Pai Nosso. Não. É o falar tu cá, tu lá, com a batata. Luís, permita-me fazer uma coisa. Gostava muito de terminar esta entrevista com esta frase que disse agora. Pede e ser-te-á dado. Pede e ser-te-á dado. E isso é verdade. Pede e ser-te-á dado. Agora, é pedir dentro da necessidade que efetivamente nós temos. Do que realmente importa. Do que realmente importa para a nossa felicidade. É assim, nós temos que também ter uma... E isso abriga-nos a humildade. O que é que efetivamente para mim? Posso também pedir um Ferrari, posso pedir agora quero... dá-me... Mas não é isso que lhe vai trazer felicidade, não é? Não, pelo contrário, vai-me trazer se calhar um grande acidente e eu morro logo, não sei conduzir um Ferrari. Eu não gosto da velocidade. Não é isso que proporciona a felicidade. Não, agora, se calhar, já me tem acontecido algumas dificuldades na vida e isso aconteceu-me, eu não ter, por exemplo, dinheiro para a renda da casa, eu dizia assim, olha, é assim, isto é, tu cá, tu lá com a batata, isto é assim, eu tenho a renda para pagar na segunda-feira e não tenho dinheiro. E de repente aparece um contrato qualquer e o dinheiro aparece. Por alguma razão. Só dizer isto que é muito, muito engraçado. Eu emprestei. Houve um senhor... eu tenho que contar isto que é muito engraçado. E para ver como as coisas são relativas e como as coisas... Se a gente pedir muito e se fizermos bem aos outros... Acontece que houve um senhor que me veio ter comigo, pediu-me 50 euros. Mas eu não tinha ali, fomos ao multibanco e eu disse, no caminho do multibanco, ele disse que tinha um filho que pediu uns par de ténis, o ténis era 48 euros e não sei o quê, agora, logo que eu não estou em baixa, que ele me pede o dinheiro, quem me dera poder ajudar. Cheguei ao multibanco, levantei, em vez de 50, levantei em 100. E disse, quanto é que me pediste? 50. Então está aqui os 50 que me pediste. Esses, ficas-me a dever. E agora está aqui mais 50, que dou eu, para comprar os ténis ao teu filho. Explica que não os ténis que lhe fazem correr melhor, pronto. Mas não é para o teu filho, mas é para ti. É justamente agora. Para tu sentires bem como pai. O dinheiro não é teu, alguém te deu, acabou, achaste, caiu, não sei o quê. Se alguém um dia vier até contigo e precisar deste dinheiro, este dinheiro não te pertence. Tens que arranjar forma de o entregar. Quase como uma corrente de bem. Exatamente. Bom, eu voltei para a loja e quando cheguei à loja, tinha o senhor dos antiquários, tinha deixado lá uma peça. Disse-me a empregado, a senhora, olha, o senhor Luís, está aí o senhor do antiquário, deixou aí uma peça para si, que o senhor Luís ia do teatro e tal, não sei o quê. Ele desembrulhou aquilo, eu a desembrulhei, e era um mielheiro terracota de Vasco Santana, porque tinha a ver com o teatro, e que ele achou e quis-me oferecer, só que ele esqueceu-se de tirar o preço que estava por baixo, 50 euros. Eu entreguei ali 50 euros ao senhor. Criou-se, de facto, uma corrente de bem. Alguém me devolveu aquele dinheiro, porque viu aquele gesto. Agora, quem é o alguém? Se calhar é aquele fulano com que eu falho. Olha que eu preciso da renda na segunda-feira e o dinheiro aparece. É porque o Luís merece. Acredito mesmo que o Luís é um homem bom e não o digo só porque estamos aqui neste contexto que às vezes é o que acontece. Mas é bom dizer que é o primeiro programa. Luís, muito obrigada. Obrigado, Deus, este será um momento que eu recordarei sempre, para sempre, e disto pode ter a certeza. Portanto, muito obrigada por ter estado aqui hoje comigo e connosco.
Vocês não se esqueçam, muito obrigada por terem estado desse lado, não se esqueçam de subscrever as nossas redes e agora, já a seguir, nós vamos ter um jogo de palavras, portanto, vejam também. Obrigada. Vamos então ver se o Luís acerta aqui nas nossas palavras cruzadas. E a primeira palavra tem 9 letras e é um traço de personalidade que o caracteriza. Tem-nos ajuda? Ajude, começa com... a segunda letra é um U. Uma coisa essencial no ser humano. Um valor essencial. Há o ego, depois há as pessoas mais humildes? Ou seja, é a Humildade. Exatamente. Sim, eu estava a olhar... Pois, 9, é assim, pois. E agora, Eu sou a péssimo cidade... nisto. Sou péssimo Não, olha, já está a correr bem. A cidade onde fez o primeiro espetáculo. Setúbal. Exatamente. Esta foi mais fácil. E agora, é o nome de uma senhora que é importante na sua vida. Zita? Oh, exatamente, à primeira. Esta não dá para enganar. Mas podia ser a mãe. Também é verdade. E agora vamos para a quarta palavra. Tem 13 letras. 13? 13. Esta é a valer. É o meu número da sorte. É? Pronto. O meu primeiro camarim no Parque Maior era o 13. É certinho. É uma área da sua vida ligada a ajudar os outros. Vou uma pista. Começa com S. Para ajudar, solidariedade. Exatamente, passou com distinção. E agora vamos a uma que é impossível falhar, que é o nome da personagem eterna. Ben-Hur? Não, Tonecas, não é? Pode ser? Exatamente, é isso mesmo. Está bem, Tonecas. E agora vamos à sexta palavra. Tem também 6 letras. E é a casa onde passou muitos anos da sua vida. Alguns anos. Gaiato? Exatamente. Para quem não era bom a jogar isto, tá. Não, porque agora? essa ajuda. Estou a ajudar demasiado, olha que eu paro. Não. E agora, a sétima palavra com 11 letras é aquilo que ocupa os seus dias, é a arte de... Representar? Será? Exatamente! Epa! Luís Aleluia passou com distinção nas palavras cruzadas. E assim foi, obrigada. Para quem não sabia jogar... Obrigado, mas também boa ajuda.